Fala pessoal, tudo certo? Vamos hoje então para mais um vídeo do Dá Pra Fazer. Meu nome é André Vec de Brusque e hoje a gente vai falar sobre o custo do funcionalismo público no Brasil. Bora? O custo do funcionalismo público brasileiro é um dos mais altos no mundo. Isso não é por causa da quantidade de servidores públicos, mas sim por causa dos altos salários, sobretudo da elite do funcionalismo público brasileiro na esfera federal. A média de servidores públicos por habitante no Brasil é de 5,6%. Comparado com a América Latina, a gente está um pouquinho acima. A América Latina é 4,4%. A gente está abaixo dos países da OCDE. Tem de média 9,5% da sua população sendo servidores públicos. Aqui entra uma discussão da alocação desses servidores públicos. Para vocês terem uma ideia, em 2017 foram gastos 725 bilhões de reais com o funcionalismo público brasileiro, para 11,5 milhões de servidores públicos. Com esse valor, daria para pagar mais de 20 vezes o que é gasto com Bolsa Família no Brasil por ano. O Brasil chega a gastar 10% do seu PIB, Produto Interno Bruto, com salário de servidor público. Se a gente for juntar os inativos, ou seja, aqueles que estão aposentados, esse percentual chega a 15% do PIB. Mas quando a gente vai analisar o gasto com funcionalismo público no Brasil, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. A gente precisa separar o que é gasto a nível federal, estadual e municipal. Vamos para o nível federal primeiro. Se a gente pegar um servidor público e comparar ele com um funcionário da iniciativa privada, com cargos semelhantes e com a mesma escolaridade, ou seja, a formação, a mesma experiência, sexo e idade, a gente vai ter uma diferença de até 97% na média, que o servidor público ganha a mais do que o funcionário na iniciativa privada na esfera federal. O serviço público federal, ele emprega 12% do total de servidores públicos no Brasil, mas ele representa 25% do gasto total com o funcionalismo público brasileiro. Um dado interessante, né? Na esfera estadual, na média, um servidor público do Estado ele recebe 36% a mais do que um funcionário na iniciativa privada com cargo, formação, experiência, idade e sexo semelhantes. Já na esfera municipal, não se percebe a diferença na média do salário do servidor público com o salário de um cargo semelhante dentro da iniciativa privada. Isso é a média dos 5.570 municípios brasileiros. É claro que municípios maiores, como São Paulo, Rio, vão ter salários maiores para os seus servidores, comparando com a iniciativa privada, e municípios pequenos vão ter salários menores do que o da iniciativa privada. Mas, na média, não há essa diferença. Em geral, os servidores públicos federais eles são muito bem qualificados e remunerados. Pra vocês terem ideia, em 2019, 44% dos servidores públicos federais ganhavam mais do que 10 mil reais por mês. 22% ganhavam mais do que 15 mil reais por mês e 11% mais do que 20 mil reais por mês. E um dos grandes problemas da elite do funcionalismo público, que custa caro para o cidadão brasileiro, para quem paga imposto, são os penduricalhos, os benefícios, as gratificações. Vamos dar uma olhada como funciona? No governo federal, no ano de 2017, das 184 carreiras de Estado, 160 não dá, né? Em 2017, nas carreiras do governo federal, das 187 carreiras, 164 delas possuíam gratificações por desempenho. Desse universo de servidores, 90% deles ganharam essa gratificação. Será que essa avaliação ela é bem feita ou ela é pro forma para que todo mundo ganhe? É isso que a gente precisa melhorar. Mas você pode estar se perguntando, André, não tem limite para gasto com o pessoal dentro da administração pública, não? Você não acha que está gastando muito? Olha, primeiro é preciso lembrar que a administração pública ela é uma grande prestadora de serviço. Se você pegar empresas que prestam serviços na iniciativa privada, o gasto com o pessoal representa um percentual considerável dentro de todos os gastos com a empresa. A gente precisa ter cautela e cuidado. No Brasil, a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000. E nos seus artigos 19 e 20, ela traz os limites que os governos podem ter com o gasto com o pessoal. Vamos falar aqui de poder executivo. Na União, de toda a receita corrente líquida que ela tem à sua disposição, ela pode gastar no máximo 40,9% com o pessoal. No poder executivo dos estados, esse percentual é de 49%. E nos municípios, 54% é o teto do gasto com o pessoal dentro do poder executivo. Se a gente for trazer esses números para Brusque, em 2017, a gente ultrapassou o limite de gasto com o pessoal de 54,63%, herança de gestões anteriores, chegando em 2019 ao valor de 46,79%, o menor índice dos últimos 5 anos. Quando o gestor ultrapassa o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são relatórios quadrimestrais, ou seja, nos 4 primeiros meses, depois nos 4 subsequentes e nos 4 últimos meses do ano, ele tem até 3 quadrimestres
trimestres para voltar com o valor de gasto com pessoal abaixo do limite previsto na lei. Hoje, com o estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus, os governos municipais, estaduais e federais estão autorizados a descumprir esse limite do gasto com pessoal, pensando que a gente precisa gastar mais agora com servidores, sobretudo na área da saúde, e que o impacto da pandemia na economia também vai resultar na queda da arrecadação desses governos, fazendo com que a média, ou seja, a proporção percentual do gasto com pessoal, represente mais do que representava nos meses e anos anteriores. É importante a gente deixar claro aqui que isso não é uma crítica ao funcionalismo público, não. Eu sou um defensor do servidor público e da importância do papel que ele tem na sociedade. Mas a gente precisa ver os privilégios. A gente viu hoje que os privilégios não estão aqui no município, estão um pouco no estado, mas a esmagadora maioria no governo federal, sobretudo nas carreiras de elite do governo federal, da União, e também poderes judiciário e legislativo. Isso que eu nem vou falar dos privilégios dos políticos, que a gente já sabe muito bem como funciona, né? Mas André, o que a gente pode fazer então para encaminhar, para a gente poder buscar uma solução? Primeiro, a gente tem que otimizar as carreiras. No governo federal são quase 200 carreiras diferentes. A gente precisa unir essas carreiras transversais, fazendo planos de carreiras que sejam muito mais simples, objetivos, acabando com todos esses penduricalhos que acabam distorcendo os valores e vencimentos, fazendo com que alguns servidores ganhem acima do teto constitucional. No judiciário, por exemplo, não faltam casos de servidores que ganham acima do presidente da República, que seria, em tese, o teto máximo que um servidor público poderia ganhar dentro do Brasil. Isso devido aos penduricalhos. Além disso, com uma gestão mais eficiente, a gente pode realocar melhor os servidores. A gente tem muito servidor que é subaproveitado em seus setores. E a gente precisa fazer uma mensuração da força de trabalho para realocar esses servidores, tendo assim uma melhor produtividade. As avaliações de desempenho também são subutilizadas nos governos, sobretudo municipais. Muitas vezes o mau servidor, que é uma minoria, ele acaba passando e se estabilizando, tendo o direito de ser efetivo dentro do governo, em virtude de avaliações de desempenho mal feitas durante o seu estágio probatório e depois também durante toda a sua carreira. Isso acaba até desmotivando o bom servidor, que vai ver muitas vezes um colega de trabalho que não produz nada, tendo os mesmos direitos e benefícios que ele, que se esforça muito. E por fim, sem dúvida, investir em tecnologia. Sobretudo num cenário de pandemia, a gente precisa cada vez mais ter os serviços públicos aqui, na palma da nossa mão. Então, investir em tecnologia, eu vou ter, além de uma melhor eficiência, de uma maior produtividade, melhorando o serviço na ponta para o cidadão, eu vou ter menos servidores nos atendimentos e nas atividades presenciais dentro da administração pública. Gente, então o vídeo de hoje foi para falar do custo do funcionalismo público no Brasil, fazer algumas reflexões e discussões com vocês. Esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada do Dá Pra Fazer. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que a gente produziu até aqui com muito carinho para levar uma informação de qualidade para vocês. Eu fico à disposição para ouvir sugestões para a gente estar gravando aqui, produzindo conteúdo para a nossa segunda temporada. Obrigado pela atenção e companhia de vocês durante essa caminhada. Espero poder revê-los em breve. Obrigado e até mais.